Fala, Dev, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do Behind the Code e hoje a gente voltou para nossa saga aí do aplicativo do RSXP. A gente tinha deixado um pouco esses episódios do aplicativo um pouco de lado antes da gente conseguir, até a gente decidir realmente algumas coisas, algumas regras de negócio da aplicação, como iam funcionar, também decidir todos os workshops que iam ter dentro do evento, terminar as inscrições e tudo mais. Então agora a gente tá chegando aí na finaleira pro evento já acontecer. Hoje eu tô aí na segunda-feira, dia 18 antes do evento, então dia 25 começa o evento, então a gente tem uma semaninha aí pra conseguir deixar tudo certinho. Uma semana não, na verdade, eu tenho mais ou menos hoje e amanhã que eu quero deixar o app pronto, na quarta pra esse app já tá no ar e também a gente já começar a ter as inscrições dentro do workshop. Então é bem provável que hoje e amanhã eu grave todos os últimos episódios que a gente vai ter aí na saga do Behind the Code do RSXP. Você pode ver que talvez você pode ter visto, na verdade, que mudou algumas coisinhas aqui no app do RSXP. Isso porque a gente mudou bastante a identidade visual do evento, como a gente tem o designers trabalhando em cima de toda essa parte de arte, né, a parte artística aí do evento, a gente teve algumas alterações, por exemplo, a logo do evento, agora ela tá assim, né? E agora eu mudei algumas coisas também aqui dentro da nossa aplicação. Então eu vou dar uma mostrada como tá a aplicação no geral e o que a gente vai fazer hoje nesse app. Uma coisa que eu já quero falar, que a gente já fez, foi enviar esse aplicativo aqui para a loja da Apple. Então, se eu acessar aqui o meu iTunes Connect, a gente enviou uma versão desse app com dados fictícios lá para dentro da Apple, para assim, a primeira validação, que é a mais demorada, ela já ter sido feita, né? Então aqui, ó, 048769, 048679, meu Deus, será que eu acertei? Nossa, eu errei o código, eu esqueci. Então deixa eu botar aqui de novo, não recebi um código de verificação, reenviar código. 048769, tá, 048769. Agora sim, confiar. Beleza, então, vou mostrar aqui agora no meu iTunes Connect que a gente já enviou essa primeira versão do aplicativo lá para a Store. Ele ainda tá com o layout antigo, então se você baixar aí quando você estiver vendo esse vídeo, ele vai estar com o layout antigo, ele não tá com usuários importados ainda, então ninguém vai conseguir logar na aplicação ainda, mas tá aqui, ó, RSXP pronto para venda, ele já está dentro da loja. E a gente fez isso basicamente porque a primeira validação da Apple, ela demora bastante. As próximas, elas são ali 1 hora ou 2 horas, ele já tá publicado. Então a segunda a segunda versão do app que eu vou enviar, que é essa com layout certo, já com a parte de perfil, de cadastro nos workshops, ela vai bem rápido pro ar. Eu quero que quarta-feira ela já esteja no ar, beleza? Por isso essa primeira versão a gente enviou faz uma semana mais ou menos e eles aprovaram. E aí a gente já tá com essa versão 1.0 rodando na loja. Tranquilo. Agora aqui dentro do meu simulador eu vou dar uma visão geral de como tá o app. Deixa eu deixar minimizado aqui, ó. Basicamente, o que eu mudei? Aqui a gente mudou basicamente só a questão da logo, né? O teclado eu deixei ele nesse tema escuro dentro do Expo. Para fazer isso é só a gente configurar aqui dentro do VS Code. Deixa eu abrir aqui a versão mobile do projeto. Aqui dentro do VS Code, a gente tem aqui no app.json do Expo, só passar isso aqui, ó, User Interface Style como sendo Dark dentro de iOS, e aí ele já vai setar isso aqui como o teclado como escuro, né? Beleza, agora eu vou fazer um login na aplicação. Uma outra coisa bem legal que eu fiz também aqui dentro, ó, se você lembra do app como ele estava antes, a navegação entre a tela de login e de esqueci minha senha, ela estava seca, né, sem animação. Agora eu botei uma animaçãozinha. Como que eu fiz isso? Eu utilizei um plugin do React Navigation que se chama React Navigation Animated Switch, ou seja, eu consigo fazer um Switch Navigator, que é esse que não deixa rastros, né, que não cria uma pilha de rotas com animação. Então eu utilizo esse React Navigation Animated Switch, claro, eu preciso instalar esse módulo, e aí eu utilizo esse Create Animated Switch Navigator. Eu até tô com o outro Create Switch Navigator aqui, ó, que eu vou remover, que eu não estava mais utilizando. E aí eu posso passar essa nova propriedade chamada Transition. Essa Transition eu posso importar lá de dentro do React Native Reanimated, que é uma lib que a gente instala de forma padrão toda vez que a gente vai utilizar o React Navigation, então eu já tinha ela, e eu só falo qual que é a navegação que eu quero fazer. Ou seja, a tela que o usuário está saindo, ele vai realizar um transition out com fade, então ele faz um fade aqui de 200 milissegundos, e a tela, desculpa que eu tô com tosse, e a tela que vai aparecer, ele também faz um fade, mas leva um pouquinho mais de tempo, pra gente ter aquele delayzinho, vamos supor. Eu poderia passar um delay aqui também, mas eu achei que assim ficou um estilo bem legal. Então, mais ou menos, ó, quando eu clico, ele faz essa transição animada com o fade. Vamos lá, então agora aqui dentro do meu e-mail, eu vou logar com o e-mail que eu tenho aqui dentro, então eu tenho aqui o Diego @rocketcity. Eu tenho um e-mail da Apple também que eu deixei pronto aqui para eles validarem essa primeira vez que eu enviei o app. E eu vou logar com essa conta aqui.
Vou entrar aqui, ó. Eu já fiz aqui, beleza? Você viu que também eu fiz essa animação com fade para logar na aplicação. Usei novamente o Created Animated Switch Navigator. Então, ó, só mais fiz um fade aqui. A única coisa é que eu botei um delay um pouquinho maior, então ele demora para aparecer esse conteúdo. Aqui, outra coisa, esses boxes aqui antes, eles estavam com essa cor que eu tô botando aqui, ó, o mouse, durante todo o box, só que eu deixei só na esquerda aqui 8 pixels no cantinho aqui com a cor da tecnologia. Então esse aqui, por exemplo, se for, a gente, claro que a cor não tá batendo com o nome do workshop, porque os dados são tudo fictícios, mas esse workshop aqui seria de Node, por isso que a cor é verde e aí por diante. Outra coisa que eu fiz... já deixei as sessões prontas, então a gente vai ter 3 sessões de workshop. Já deixei isso aqui navegável. Ó, por enquanto a gente não tem nenhum workshop nessas outras sessões, porque eu não cadastrei ainda. Mas a gente já tem esse loading que ficou bem legal, né? Utilizando esse efeito de Shimmer Placeholder. Mas isso a gente já tinha antes, então a gente consegue o mesmo resultado. E agora também, se eu clico aqui dentro, ó, ele carrega, ele vai fazer um loading lá na API. Aqui ele tá demorando para fazer esse loading, porque eu coloquei uma API aqui só para testar, mas depois eu vou mudar isso certinho. E aqui, agora, eu já tenho dados aqui do meu workshop. Então, basicamente, a gente está aí com toda a aplicação funcional. A única coisa que a gente não tem ainda, que a gente vai fazer nos próximos vídeos aí do Behind the Code, na verdade, assim, nesse vídeo de hoje tem 2 coisas que eu vou fazer. Uma que está me incomodando e uma que é uma feature da aplicação. E nos próximos vídeos, o que eu vou fazer? A parte do perfil, né, que o perfil aqui eu ainda deixei em branco, beleza? E a parte também de inscrição no workshop, que ela não foi finalizada. Então tudo isso eu vou gravar entre hoje e amanhã e os episódios vão saindo aí logo semana a semana, beleza? Então vamos lá, quais são as features que a gente vai desenvolver hoje dentro da aplicação para deixar ele mais legal? Primeira coisa, uma das coisas que tá me incomodando, esse cache de imagens. Então tá vendo aqui que às vezes, por exemplo, se eu dou um F5 aqui na página, as imagens elas têm que carregar tudo do zero e daí demora um pouco, ó. Ele vai demorar para carregar aqui. Isso aqui em debug demora muito mais do que em versão de produção. Em produção aqui ele vai carregar bem rápido, mas mesmo assim toda vez ele tem que carregar essas imagens de novo. Então agora, como eu estou utilizando o Expo, eu vou tentar procurar se o Expo já tem alguma coisa relacionada com isso para a gente fazer esse cache automático. Senão a gente pode construir na mão também, porque eu sei que o Expo ele tem uma API de cache, né, bem legal. Então a gente consegue, aqui ó, caching assets, então a gente consegue utilizar essa API aqui do Expo para fazer o cache, mas se eu não me engano eu tinha visto uma extensão, aqui ó, React Native Expo Image Cache, que ela faz isso meio que automático já, e ela está sendo até bem mantida, ó. A gente pode dar uma olhada nessa lib para utilizar ela. Então eu vou fazer a instalação, então bora lá. Vou começar instalando aqui pelo terminal. Yarn add React Native Expo Image Cache. A gente aguarda baixar aqui. Legal. E agora, basicamente, pelo que eu tô vendo, é só importar e sair utilizando. Legal. Ele faz a transição também, se a gente quiser botar um preview na imagem. Ele é tanto para cache de imagem quanto para progressive loading, então a gente consegue fazer aquele loading progressivo. No nosso caso aqui, como é só para uma imagem de avatar, não faz sentido ter esse loading progressivo, tá? Porque é uma imagem bem pequena, mas faria sentido caso fosse uma imagem maior que tivesse mais impacto, tanto na performance do app quanto na usabilidade, né? na questão visual do aplicativo. Aqui o avatar ele não faz tanta diferença. Então agora aqui na minha página de workshops, no arquivo index, a gente estava importando antes isso aqui, eu vou direto nos meus estilos. A gente tem aqui o avatar do usuário. Que tá aqui, ó, Workshop Instructor Picture. Eu vou importar o image de dentro do React Native Expo Image Cache. E aqui eu vou utilizar Styled Image, passando ele que eu acabei de importar aqui para dentro. Então antes eu estava usando o image do React Native, agora o image desse plugin que eu instalei. E agora a gente vai testar se tem que fazer mais alguma coisa. Então eu vou salvar. Beleza, Unable to Resolve Module Expo Blur. Então provavelmente eu tenho que instalar esse cara aqui por causa do Progressive Loading. Então deixa eu ver certinho. Expo Install Expo Blur. Beleza, a gente vai instalar todos os módulos que ele está pedindo aqui. Tá, eu estou usando a versão que não tem Expo. Então V1015, acho que é essa aqui. Expo Install Expo Blur. Vamos lá. Show, terminou a instalação. Vamos ver aqui se precisa instalar mais alguma coisa. Será que eu tenho que dar um reload inteiro na aplicação?
Não tá rodando? Teoricamente tá rodando. Deixa eu parar e rodar a aplicação de novo aqui. Yarn start. Vamos lá, espera um pouquinho. Reload. Show, tá carregando o bundle aqui do projeto. Tá dando erro. Tá, agora foi. Beleza, agora a gente vai esperar carregar as imagens. Vamos ver se as imagens continuam carregando. A imagem não parece estar carregando. Deixa eu ver se eu preciso passar alguma coisa diferente de como estava lá antes. React Native Expo Image Cache. Oh, caramba, digitei errado. Image Cache. Ah, tá. A URI pode ir direto. Então, aqui no meu componente de image, deixa eu ver se ele tem tipagem. Image props, image state. Beleza, eu não estava entendendo muito bem as docs aqui, mas pelo que eu percebi, ele não é que nem o componente image do próprio React Native, a gente não passa o source, né? Como que eu descobri isso? Eu vim aqui, passei source, ele não tinha, ele tinha só esse default source, mas ele tinha um carinha chamado URI aqui no TypeScript, né? Eu posso ver, ó, digito URI, ele já aparece aqui, né? Ou se eu digitar Ctrl espaço, eu podia ver que o URI estava aqui no meio. Então, eu determinei que ele recebe um atributo URI. E aí eu vou passar workshop.user.avatar URL, que é onde está o avatar do usuário. E aqui eu preciso fechar a tag nela mesmo. Beleza, vou salvar isso aqui agora, volto no emulador. Beleza, já cadastrou, aqui já pegou a imagem do usuário. Se eu der um F5, ele tem que pegar muito mais rápido. Pegou bem rápido agora. Deu pra ver uma diferença forte, né, comparado com como estava antes. Se eu clico agora, lá dentro também tem que carregar bem rápido. Então vamos clicar. Aqui ele não carregou tão rápido. Será que a imagem de avatar, ela tá com um endereço diferente? Aqui dentro eu não tô usando o componente. Não, beleza. Então, aqui, ó, pode ver que tá demorando pra caramba pra carregar, né? Então vamos fazer um teste. Eu venho aqui no Workshop Details. Aqui dentro dos estilos, a gente tá usando o image. Cadê? Aqui, ó, no Instructor Avatar. Então eu vou importar image de dentro de React Native Expo Image Cache. Beleza? Vou colocar o image aqui novamente. E aqui no Workshop Details, dentro do index, no avatar aqui eu vou passar a URI diretamente aqui na nossa tag novamente, igual como a gente tinha feito lá na lista, né? Então vou passar o URL da imagem diretamente aqui dentro. Vou salvar aqui agora, e agora no detalhe essa imagem ela tem que carregar extremamente rápido. Então vamos lá, vou clicar aqui. Show, agora já vem com a imagem praticamente carregada, porque essa imagem ela foi cacheada dentro do nosso aplicativo. Tá tranquilo, não tem problema nenhum cachear isso aqui, as imagens são bem leves aqui, então sem problemas nenhum. Até porque essa imagem é a mesma URL dessa imagem aqui, e aí fica bem tranquilo a gente tratar com isso. Beleza, agora a gente terminou uma das features que a gente queria fazer aqui, então eu vou commitar isso. Então vamos abrir aqui o nosso VS Code. Basicamente o que eu faço? Eu dou geralmente um git status para ver tudo o que mudou. Beleza, é isso aqui mesmo. Vou dar um git add e um git commit. Char add instructor avatar cache image cache. Beleza. Eu não estou adicionando todas as informações do commit aqui que seriam necessário, mas porque eu tô com uma pressa tremenda para enviar isso aqui, e só tem eu trabalhando nesse projeto, mas seria com certeza o ideal. Vamos lá, deixa eu fechar aqui a pasta Node Modules, que mais incomoda que ajuda, e agora a gente vai para uma segunda feature que eu queria desenvolver hoje no app, que é uma parte de introdução. Então aqui hoje, quando eu deslogo, ó, a gente cai sempre direto na parte de login, mas eu queria que quando o usuário
fizesse o primeiro login dele, a gente mostrasse uma tela de introdução, tipo aqueles sliders para ele aceitar, na verdade, os códigos de conduta do RSXP e também o regulamento que vai acontecer do Hackathon, beleza? Então aqui eu tenho os códigos de conduta, né? Todo o texto que o Felipe aqui da Rocket mandou para mim. Então o que eu queria? Eu queria que no primeiro login do usuário não aparecesse diretamente a listagem dos workshops, aparecesse para ele, na verdade, os dados do código de conduta e do regulamento para ele ter que aceitar essas informações antes dele continuar. E aí eu encontrei, dando uma olhada na internet, esse React Native App Intro Slider, que ele parece ser bem legal, né? Ele faz esse slider de introdução do aplicativo, só que todos os exemplos que tem aqui, eles são mais ou menos um título, uma imagem e uma descrição pequena. Eu tenho uma descrição muito grande, então eu não sei se esse plugin aqui vai servir para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se ele tem algum tipo de exemplo, mas aqui não parece que... eu posso passar um slide layout. Tá, render item, eu posso configurar o layout do slide da maneira que eu quiser. E daí ele faz só essa questão de passar para o lado. Só que eu não acho que eu vou precisar utilizar isso aqui, porque o meu vai ser um texto corrido, né? Se eu tivesse uns ícones legais para colocar de acordo com o texto e os botões para o usuário ir clicando para passar para as próximas opções, pode ser que sim, mas eu não sei, eu acho que eu não vou ter isso. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou primeiro começar tentando identificar se é o primeiro acesso do usuário ou não. E aí a gente tem duas formas de fazer isso. Eu poderia controlar isso pelo front-end ou pelo back-end. Mas o mais correto, com certeza, seria pelo back-end, né? Então, basicamente, hoje o meu back-end ele recebe o login do usuário e retorna o token de autenticação. O que eu vou fazer lá, aqui está o código do meu back-end, é basicamente dentro do usuário eu vou armazenar uma informação se é o primeiro login dele ou não. Se ele já fez um login na plataforma ou não, certo? Se ele nunca fez um login na plataforma, eu vou retornar uma informação lá para o front-end mandando exibir os regulamentos. Se ele já fez login na plataforma, aí eu mando uma informação que não precisa exibir os regulamentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar adicionar um novo campo. Como a minha API ela já foi dada o deploy, eu vou criar uma nova migration para adicionar esse campo. Então, a gente vai aqui dar um Adonis, make migration, add last login at field to users. Acho que é só isso que eu preciso. Então, vou selecionar uma table. Show. E agora eu vou basicamente tirar isso aqui, vou dar uns Ctrl S para ele arrumar aqui. E agora eu tenho esse table. Aqui dentro do table, se eu não me engano, eu posso dar um add column para adicionar uma nova coluna. Então vamos dar uma olhada nessa API aqui. O Adonis ele usa por trás o Next para fazer as migrations. Então eu posso olhar diretamente a documentação do Next, ou eu posso entrar na documentação do próprio Adonis. Provavelmente ele vai ter um exemplo de de como fazer a migration para adicionar uma nova coluna. Então tem aqui column types, uma add column, column. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui uma informação. Create, rename, drop exist, alter. Beleza, então eu tenho que usar esse this alter. This.table, ele está selecionando aqui. Então a gente vai trocar por alter. Aqui. E aqui eu vou botar o nome da tabela, users. Certo? E aí para adicionar uma nova coluna, basicamente eu acho que eu não preciso desse alter. Eu acho que pode ser só table aqui, na verdade. E aí, aqui eu posso simplesmente adicionar a coluna que eu quero. Então, por exemplo, eu vou querer uma coluna do tipo de data, né? Então, a gente vai pegar aqui
um table.date. Deixa eu ver no next quais são os tipos que ele aceita. Então a gente tem aqui um datetime. Pode ser datetime. Last login at. Ele pode ser nulo. Então aqui eu tenho que botar... Não preciso botar nada, na verdade. Basicamente isso. E aí, para remover, eu tenho que dar um... remove drop column. Acho que é só isso aqui. Table.drop column. Beleza, agora que a gente terminou a migration, eu vou rodar Adonis migration run, para ele rodar dentro da minha base de dados. Beleza, já rodou. Eu mudei agora aqui, estou na base de dados local, vou dar um refresh e tá lá, last login at. E ele começa como null. Tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro do nosso session controller, que é o controller para autenticação. Hoje aqui a gente pega o token do usuário, quando a gente faz o login, e retorna esse token lá. Então, lá dentro do meu Insomnia, se eu botar aqui a URL da API, deixa eu botar a URL da API offline, que eu estava testando a API online mesmo, localhost 3333, sem HTTPS, e eu fazer um login aqui, diego@rocketcity, 123456, e der um send. Ele não está rodando, Adonis serve dev. Deixa eu dar um zoom aqui, né, que tava sem zoom até agora. Volto no Insomnia, vou dar um send, e agora tá aqui o token. Beleza, só que eu preciso dos dados se o usuário, se é o primeiro login dele. Então, aqui no auth attempt, vamos ver tudo o que ele retorna aqui. Beleza, vou dar um send. Type bearer e o refresh token. Beleza. Se eu não me engano, esse auth attempt aqui do Adonis, ele tem uma opção. Deixa eu lembrar se eu consigo usar isso. Não, esse true aqui é porque ele vem com todo o payload do usuário junto dentro do token, mas não é esse que eu quero. Eu preciso pegar os dados do usuário de uma forma separada. Então, provavelmente eu vou ter que fazer uma query nova. Porque o Adonis, ele não lembro se ele tem essa opção de retornar os dados do usuário já na parte de autenticação. Attempt, UI, password e o JWT e o payload, beleza. Deixa eu ver se eu consigo usar pelo menos esse get user de forma mais... Não, get user não vai funcionar porque eu não vou ter o token do usuário. Então eu vou ter que pegar os dados do usuário mesmo da forma mais feia, vamos dizer assim, mas que vai resolver. Então vou pegar aqui user igual key required use app /models /user e eu vou dar um user.find by e aqui eu vou usar e-mail e vou passar o e-mail aqui dentro. E agora, teoricamente, eu vou ter todos os dados do meu usuário aqui dentro. Até se eu passar isso aqui para minha requisição, para resposta e dar um send, eu vou ter ali a user, tudo certinho, e eu tenho lá o last login at. Eu não vou precisar todos esses dados aqui, eu vou precisar só o dado do last login at mesmo. Então, eu vou botar aqui should show, ou melhor, eu não vou passar um nome, isso aqui deveria ser responsabilidade do front, né? O back não tem que dizer se o front tem que mostrar alguma coisa, eu tenho que só dar a informação para o meu front-end. Então aqui eu vou passar só last login at, que é igual a user.lastLoginAt. Ou eu poderia desestruturar aqui diretamente. Então deixa eu salvar isso aqui agora. Vou dar um send, lastLoginAt tá null. Deixa eu ver se eu consigo desestruturar isso aqui agora diretamente assim. Eu não tenho certeza porque o Adonis transforma isso aqui numa instância de um objeto, de uma classe.
Tá, agora vamos no banco de dados trocar essa informação. Vou botar aqui null e vamos ver se agora ele vai... Beleza, não, funcionou. A desestruturação funcionou de boa. Deixa eu deixar como nulo aqui, porque isso vai facilitar a gente a testar o front-end. Beleza, agora que o meu back-end está praticamente finalizado, eu vou voltar lá para o meu front-end. Deixa eu minimizar o back-end aqui por enquanto. Colocar o celularzinho aqui do lado. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui na API, eu estava usando a API online. Eu vou colocar a API offline por enquanto. Depois a gente faz uma parte de configuração de ambiente de desenvolvimento. Beleza, localhost. E agora a parte do login, eu estou fazendo, o Levir fez por dentro do Saga, né, por dentro do Redux. Então aqui dentro do nosso Store, Modules, Auth, eu tenho dentro do meu Saga o Sign-in Request. Esse Sign-in Request aqui, a gente pode ver o que está acontecendo. Eu mando a minha response e hoje eu pego apenas o token, mas eu vou pegar também o last login at. E agora, se o last login at for nulo, né, igual a null, ou eu posso simplesmente botar se last login at, né, vai funcionar também, eu vou fazer uma navegação para uma outra tela. Então eu vou navegar ele para a tela de... Deixa eu pensar certinho o que eu vou fazer. Eu vou navegar ele para a tela como é que é regulamento em inglês? Regulamento. Regulation, coisa feia, né? Tá, vamos botar Regulation Review. Então eu vou criar uma tela chamada Regulation Review. E essa tela é onde vai estar o código de conduta e o regulamento do hackathon para o usuário aceitar ou não. Beleza. O que eu vou fazer? Esse yield but signing success, eu vou colocar isso aqui dentro. E aqui eu vou botar um return para ele sair da função caso ele chegue aqui dentro. E aqui no final eu vou dar um return nisso aqui também. Deixa eu ver como é que eu poderia fazer de uma forma para ficar mais fácil. Vou botar um else que fica mais fácil. E aí eu nem preciso do return aqui na frente, fica mais fácil de ler. Então, o que acontece? Se ele nunca fez login, além de eu enviar ele para a tela de regulamentação, lá do regulamento, eu preciso salvar uma informação no meu app que esse usuário ele ainda não aprovou a regulamentação, certo? Então, deixa eu pensar certinho como que eu vou fazer isso aqui. Eu havia parado aqui o vídeo para dar uma boa pensada em como que eu ia estruturar isso aqui, mas hoje eu acho que da maneira que eu estou fazendo não está muito legal. Por quê? Eu estou basicamente armazenando no banco quando que foi o último login dele e não se ele aceitou ou não a regulamentação. Então eu acho que seria muito legal a gente anotar se ele aceitou ou não a regulamentação ao invés de anotar o último login. Né? Por que eu estava falando isso? Porque se eu logar aqui na aplicação, ele já vai, né, teoricamente ele já deveria lá no back-end armazenar que o usuário, o último login do usuário, certo? Então se ele logar na aplicação, não fazer nada com a regulamentação e depois logar de novo, ele vai passar direto pela regulamentação. Então eu vou ter que fazer muita lógica no front-end, que o front-end não deveria ter esse tipo de lógica, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Lá no nosso back-end, isso é até legal, né, mostrar isso, eu não quero cortar isso no vídeo, para ver que às vezes a gente faz alguma coisa e aquilo, se não muito bem planejado antes, vai acabar precisando ser refeito. Né? Então eu deveria ter com certeza ter planejado um pouco melhor como que eu ia fazer isso, mas sem problemas. Então aqui o que eu vou fazer? A gente já tinha rodado essa migration, então como eu não enviei esse código para produção e nem para os outros devs do meu time ainda, o que eu posso fazer é simplesmente dar um migration
rollback, e ele vai desfazer essa última migration, deletando essa coluna aqui no banco. E aí eu vou criar uma nova coluna do tipo boolean, chamada accepted regulamentation. Meu Deus do céu, essa palavra é difícil. Regulation, né? Não regulamentation. Regulation. Show de bola. E aqui eu vou deletar ela. E agora eu posso... e agora trocar o nome da migration aqui também, né? Last login at por accepted regulation. E agora a gente vai trocar isso aqui também no nome da migration. Add accepted regulation field. Beleza. E agora eu vou dar um yarn não, Adonis migration run. Beleza? Ele vai adicionar esse novo campo agora dentro lá da nossa tabela, accepted regulation. E na verdade eu fiz errado. Então vamos desfazer. Enquanto a gente ainda não enviou a migration para ninguém, a gente pode ir desfazendo ela. O que eu vou falar aqui? Ela não pode ser nula. Not nullable. E eu vou botar o default.default to, acho que é assim, para false. Ai meu Deus, não é para eu desfazer a outra migration não. Deixa eu dar um Adonis migration run. Beleza. Vamos ver agora. Beleza. Agora sim, ó, ela começou como false. Show de bola. E agora a gente vai trocar para true quando o usuário aceitar a regulamentação. Então agora no nosso session controller, eu vou pegar aqui o accepted regulation. Certo? Vamos botar aqui accepted regulation. E agora, lá no nosso login, teoricamente ele deveria vir essa informação, se a gente botar o nosso servidor para rodar, claro. Então vamos lá, send. Beleza, agora ele veio como false, que é exatamente o que eu quero. E agora eu vou criar uma rota para o usuário aceitar a regulamentação, a regulation, né? O regulamento, meu Deus, nome esquisito. Então eu vou criar aqui vou chamar de accept regulation controller. Beleza? Aqui eu vou criar uma estrutura mais ou menos como eu tenho aqui dos outros models. Só vou remover tudo, vou deixar apenas o método store aqui dentro. Beleza? O usuário, eu vou pegar ele dentro dos usuários que estão logados. Então eu já posso pegar aqui, ó, do user mesmo, esse auth.getUser. Os params aqui eu não vou precisar. E aqui eu vou trocar o nome para accept regulation controller. E eu vou precisar do model de usuário? Não vou precisar do model de usuário, só o usuário que já está logado. Então eu vou pegar esse usuário aqui, vou dar um user.accepted regulation igual a true. E posso dar um await user.safe, beleza? Aqui não precisaria retornar nada, acredito eu, né? Então eu vou só salvar. E nas minhas rotas, eu vou criar uma nova rota aqui para o usuário aceitar. Então eu vou dar aqui um route.post barra accept regulation, beleza? E aqui eu vou botar o nosso accept regulation.store, não vai ter nenhuma validação. E como ele está aqui no grupo, no middleware de autenticação, ele vai só ser chamado se o usuário já está autenticado. Então eu vou salvar isso aqui agora e a gente vai fazer um teste. Eu venho no Insomnia, vou criar um regulation, aqui uma pastinha, vou criar uma rota chamada accept regulation, do tipo post, e não precisa enviar nenhum corpo. Aqui ela vai usar a nossa base URL barra accept regulation. E eu preciso enviar o token de autenticação. Então aqui eu vou enviar um token do tipo bearer e vou pegar aquele token que eu já tenho armazenado nas minhas variáveis ambiente. Vou dar um send aqui. Unvalid JWT token. Beleza, então deixa eu gerar um token novo aqui para ver se... deixa eu logar. Deixa eu pegar um token aqui e vou colocar aqui dentro. Vamos lá, accept regulation, vou enviar de novo. Cannot find module HTTP. Beleza, aqui nas minhas rotas faltou eu botar o controller no final. Então, accept regulation controller. Perfeito. Volto no Insomnia, vou dar um send e agora deu certo. Se eu vou logar de novo aqui agora,
já fica como true, beleza. Então era isso que eu queria. Mas eu vou deixar como false aqui dentro do nosso banco de dados, então eu vou trocar aqui para false, de uma forma manual, só para a gente fazer isso lá no app mobile. E agora voltando lá no app mobile, o que eu vou fazer? Assim que ele logar na aplicação, agora eu vou ter aqui o accepted regulation. Se ele não tiver aceitado ainda esse regulation, eu vou basicamente navegar ele para o nosso regulation review e eu vou passar esse accepted regulation aqui dentro do nosso sign-in success. Por que eu vou fazer isso? Deixa eu botar isso aqui, ó, como ele vai executar independente da... Aqui é só para controlar para qual rota ele vai. Eu prefiro fazer isso aqui do que fazer um if ternário aqui dentro, né? Eu poderia fazer assim, ó, e navegar para uma rota ou outra, mas eu acho que assim, ó, fica bem mais descritivo. Mesmo que tenha mais código, mesmo que seja mais verboso, não quer dizer que é por isso que ele seja um código menos legível, né? Eu acho que assim fica mais legível. E agora esse sign-in success, que é uma action que eu estava chamando antes, ela recebia só o token. Aqui eu vou receber também o accepted regulation, beleza? E eu vou passar isso pelo meu payload. E aí lá no reducer, eu vou armazenar essa informação aqui dentro. Então, accepted regulation, ela começa como false. E aqui no sign-in success, eu vou preencher esse accepted regulation com o que eu tenho lá dentro do meu payload. A gente já vai ver o porquê disso, mas basicamente o que eu quero fazer aqui? É resolver aquele problema que eu tinha falado antes. Se ele logar na aplicação, eu não quero automaticamente, nesse momento, já preencher... basicamente o que eu queria fazer? Se ele logar na aplicação hoje, se ele faz o login, a gente preenche esse signed true. Se ele fechar a aplicação e abrir de novo, ele já vai cair na tela de workshops, certo? Só que eu não quero que ele caia na tela de workshops diretamente se ele não aceitou o regulamento, certo? Por isso que eu preciso armazenar isso em algum lugar, porque eu não faço outra chamada API para buscar os dados se ele aceitou ou não o regulamento quando ele fechar e abrir o app. É só no momento do login. Então eu preciso armazenar no login essa informação, para caso ele saia do aplicativo e entre de novo, eu tenho essa informação, tenha essa informação disponível. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma rota. Essa rota a gente vai chamar ela de Regulation Review, certo? Eu vou criar essa página aqui dentro. Então, aqui dentro de Pages, vou criar aqui o Regulation Review. Vou criar aqui um index.js dentro. RNFC. Usar um componente do React Native aqui. E eu vou colocar um text aqui dentro só para a gente identificar essa rota. Então, regulamento. Beleza. Vou salvar isso aqui agora. A gente volta para as rotas da aplicação. Eu vou importar essas rotas aqui dentro. E a gente vai colocar essa Regulation Review junto aqui com a nossa rota principal, que é esse Switch Navigator. O main aqui são as rotas de login, beleza? Eu deixei como main aqui, mas eu poderia botar como sign routes, acho que ficaria mais descritivo. Sign routes. E aí a gente tem workshop routes que eu poderia trocar por... deixa eu botar aqui. Por... Acho que o nome que ficaria melhor seria app routes. Beleza. E aqui a gente vai botar Regulation Review como sendo uma das possibilidades que ele vai ter aqui dentro. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Vou salvar isso aqui agora. Volto no meu aplicativo e eu vou fazer login com aquele usuário que ele não aceitou os regulamentos ainda. Então, diego.rocketcity.br. A senha aqui eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou entrar. Beleza, ele veio para a tela de regulamento. Como que eu sei? Está escrito regulamento lá em cima. Talvez você não veja, mas meus olhos de águia viram aqui. Está em preto, por isso que é difícil a gente ver, porque esse fundo da aplicação ele está cinza escuro, né? Mas o regulamento está escrito ali em cima. Então, está funcionando a nossa parte de login. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um F5 na aplicação, a gente pode ver que ele não foi para a tela de regulamento. Então, eu preciso recuperar, preciso arrumar isso, né? Mas eu vou sair da aplicação... não estou conseguindo sair da aplicação. Ele saiu, ele só não navegou. Claro, porque aqui eu troquei o nome para App Routes. Então eu vou ter que trocar isso também. Lá dentro do nosso... Deixa eu ver onde que está sendo feito o sign out. Aqui, ó, sign out request. Navegar para main, né? Então eu vou ter que navegar de volta para sign routes. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum lugar com navegação aqui. Aqui, ó, workshop routes vai para app routes. Beleza. Vou salvar isso aqui agora. Volto aqui no nosso app.
beleza? Depois a gente testa o logout. O que eu quero testar aqui agora? Se eu colocar essa informação aqui como true, ele deve passar direto para quando a aplicação, como se ele para a parte de workshops. Então, Diego, rocketcity.com.br, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 a senha. E agora ele foi direto para workshops, ó. E agora o logout deve funcionar normal. Beleza, funcionou normal. Então agora eu vou deixar isso aqui como false. Beleza? Eu vou fazer o login aqui dentro. E agora, quando a gente der um F5 na aplicação, eu quero que ele continue nessa página. Como que eu faço essa verificação aqui hoje? Basicamente, dentro do nosso index.js, eu tenho esse use selector aqui dentro, que ele pega a informação se o usuário está autenticado ou não lá de dentro do nosso auth, beleza? E aqui eu passo basicamente esse true de forma totalmente estática, porque eu quero que isso aqui nunca execute de novo, né? Mesmo se esse estado alterar, eu não quero que ele execute, porque eu nunca quero que minha aplicação recrie todas as rotas do zero. Eu prefiro fazer essa navegação de forma mais manual, né? Para não consumir recursos desnecessários da nossa aplicação. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as informações do nosso estado de auth, assim que a aplicação for montada. E aqui eu tenho o nosso signed e eu tenho também o accepted regulation, beleza? Provavelmente eu tenho essas duas informações. Eu posso dar um console log aqui dentro, só para eu ver essas duas informações realmente aqui dentro. Então eu vou salvar, a nossa aplicação vai iniciar, ela veio no dashboard, tudo bem. E lá no Chrome, dentro do nosso Expo aqui, eu posso ver que ele mostrou true e false. Ou seja, true, ele está logado, e false, ele não aceitou o regulamento. Então aqui na hora de eu criar as rotas, né, hoje o que eu estou fazendo? Deixa eu chamar isso aqui de create routes. Fica mais fácil para a gente visualizar. Hoje, quando eu estou criando aqui as minhas rotas, para determinar a rota inicial do usuário, se vai ser app routes ou sign routes, basicamente eu pego a informação se ele está apenas logado. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação. Meu Deus, por que eu saí do arquivo aqui? Tanto se ele está logado, tanto se ele aceitou regulation, tanto se ele aceitou aqui o regulamento. E aí eu vou criar uma function initial route, ela vai receber esses dois parâmetros. Vou botar aqui como get initial route, beleza? E eu vou fazer o seguinte: se o usuário estiver autenticado e se ele aceitou a regulamentação, eu vou enviar ele direto para nossa app routes, que é onde está a listagem dos workshops. Se ele só estiver logado e ele não aceitou o regulamento, meu Deus, eu estou me balacando com essa palavra de regulamentação aí, mas tudo bem. Eu vou mandar ele para o Regulation Review. Se ele não está logado, aí eu vou mandar ele para a nossa Sign Routes, que é a rota de login. E agora eu vou trocar esse Initial Route Name aqui por Get Initial Route, passando tanto a informação Signed e tanto a informação Accepted Regulation. Beleza? A gente poderia mover isso aqui para um outro arquivo, para ele não ficar dentro do arquivo de rotas, mas por enquanto eu vou deixar aqui. Vou salvar que agora ele deve abrir no regulamento, e agora a gente está no regulamento. Então agora, mesmo que a gente dê um F5 aqui na aplicação, ó, a gente continua na rota de regulamento. Diego, como que essa informação está sendo persistida, mesmo quando o usuário dá um... Tô tossindo aqui. Mesmo quando o usuário dá um F5 na aplicação? Porque eu estou utilizando aqui o nosso Redux Persist. Então, a gente configurou aqui dentro do Persist Reducer para ele persistir todo o reducer de autenticação dentro do Async Storage do React Native. Aqui eu estou importando o Async Storage do React Native porque a versão do Expo que eu estou utilizando, essa informação ainda está dentro do React Native. Claro que nas novas versões do React Native, ele não está mais presente no React Native, sim como uma extensão separada, mas a gente está utilizando o Expo na SDK 34, acho que é. Então ele usa a versão do React Native 0.59, que ainda tinha o Async Storage no React Native. Beleza, agora eu preciso criar essa nossa tela de regulamento aqui, né? Então eu vou criar uns estilos para ela. Basicamente ela é um texto corrido. Então o texto aqui eu vou botar ele de forma estática, ele não vai vir do nosso back-end, mas o que mais importa aqui pra gente é fazer uma estilização bem simples. Então, e depois dessa estilização bem simples, a gente fazer o botão para aceitar o regulamento. Isso é a coisa mais importante. Depois do texto aqui, eu vou trabalhar nele, então a gente não precisa falar sobre o texto diretamente aqui dentro desse vídeo. Então aqui eu vou botar um handle approve regulation,
que vai ser a função chamada quando o usuário clicar no botão de aprovar o... Vou chamar ele de Approve Button. E no onPress eu vou botar esse handle Approve Regulation. Beleza? E aí dentro desse Approve Button, eu vou ter um Approve Button Text, que eu vou botar como concordo com os... concordo com... deixa eu pensar qual que ficaria massa esse botão. Aceito. Li e aceito os termos acima. Será que vai ficar muito grande? Vamos testar. Beleza, e aqui eu vou ter um grande texto, que vai ser todo o texto dos regulamentos. Por enquanto eu vou pegar um texto qualquer aqui, ó. Não vai ser tudo, vai ser mais até que isso, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu botar até um pouco mais, porque daí eu vou conseguir testar a questão do scroll. Então deixa eu colocar todo o código de conduta aqui dentro. Beleza. Show. E aqui eu vou chamar de content. Beleza. E eu vou importar tudo isso aqui dos meus estilos. Content, approve button e approve button text. Deixa eu ver, beleza. Essa função aqui ela não vai fazer nada por enquanto. E agora, claro, eu preciso criar meus estilos, né? Então aqui eu vou criar uma estrutura styled rn. Eu tenho o meu container, vou ter o content, vou ter o approve button e o approve button text. Então approve button, vou ter o approve button text. Aqui eu vou ter o content. O nosso container eu vou usar uma safe area view para ele não ficar atrás da status bar, como ele ficou lá, né? Então lá no nosso app ele tinha ficado embaixo da status bar. Aqui o safe area view vai fazer isso aqui pra gente. Eu vou importar aqui de dentro do React Native Gesture Handler também o nosso Rect Button, que ele vai fazer aquele estilo legal baseado na plataforma do usuário, né? No Android ele cria aquele ripple e no iOS ele só dá uma escurecida na cor. Aqui é texto e o content é texto também. Vou salvar isso aqui por enquanto só pra gente ver como é que tá ficando. Então volto aqui, salvo o index também, volto no emulador. Beleza, o texto já tá ali, claro que tá escuro ainda, né? A gente vai ter que dar uma melhorada nisso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? O Safe Area View por enquanto ele pode ficar só isso, ele não precisa ter mais nada. Aqui no nosso content, eu vou dar para ele um padding de 30 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Vou dar aqui para ele um font size de 16, uma color AAA, beleza? E vou dar um line height de 20 pixels. Beleza. Ele só não deu as quebras de linhas aqui. E aí, para quebra de linha no React Native, se eu não me engano, eu tenho que fazer o seguinte. Eu coloco isso aqui e dou 2 linhas, por exemplo, de quebra. Eu acho que dessa forma aqui eu consigo ter o efeito que eu quiser. Show, bem massa. É isso mesmo. Isso aqui, o conteúdo, ele vai precisar de uma scroll view por baixo. Então, eu vou colocar isso aqui dentro de um regulation. Oh meu Deus, coloquei duplicado. Aqui eu vou colocar o texto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse regulation aqui, ele seja o nosso texto. E aí eu vou criar um content aqui por volta, que vai ser uma scroll view. Beleza? Vou colocar scroll view basicamente porque eu preciso fazer scroll quando o texto for grande, né? Então aqui eu já tenho o texto. O que eu vou fazer? Eu vou dar um flex 1 nesse container para ele ocupar inteiro, beleza? Agora sim. Eu vou deixar o texto branco, acho. Talvez até aumentar ele um pouco mais, aumentar o line height também, para a gente ter esse texto bem fácil de ser visto para quem entra na aplicação. Logo, quem sabe eu coloco uma cor aqui, alguma coisa assim. E aqui o nosso Approve Button, ele vai ter mais ou menos a mesma estilização que aquele nosso botão de se inscrever no workshop. Então eu vou copiar aqui por enquanto. Se eu começar a ver que eu repito muito isso aqui, eu vou com certeza eu dividiria em outro componente.
Então, mas por enquanto não tem problema. Approve Button e Approve Button Text. Deixa eu salvar aqui, ó. Beleza, já tá lá, ó. Li e aceito os termos acima. Ele ficou um pouco grande aqui. E ele também não tá seguindo muito o formato de... na verdade esse botão ele não tá seguindo o formato padrão que eu tô usando. Então lá no login eu tenho um botão que eu uso bem o formato certinho. Que é esse aqui. Então eu uso esse Letter Spacing, Font Size, eu vou copiar mais ou menos isso aqui dentro do text. E aqui eu vou tirar simplesmente o Border Radius. Acho que é só isso. Show, é isso mesmo. Ficou legal, só que eu acho que está muito grande esse texto. Então eu vou deixar por enquanto, aceito os termos acima. E aí depois eu vou ver com a equipe ali o que eu coloco certinho. Mas esse botão ele deve ficar fixo aqui, né? E o texto deve ir por baixo desse botão. Então o que eu vou fazer aqui nos nossos estilos também? Eu tinha botado esse padding aqui no Regulation, mas eu vou colocar ele dentro da Scroll View. E eu não posso colocar simplesmente o padding aqui dentro, porque senão, se a gente colocar se a gente for ver, na verdade, aqui não está aparecendo porque está muito escuro, mas o indicador do scroll ele ficaria mais para dentro. Então a Scroll View aqui, ela tem um atributo que eu consigo passar que se chama Content Container Style, que é para eu adicionar uma estilização no conteúdo da Scroll View e não na Scroll View em si. O que muda é que ele vai contar esse padding como sendo o dentro da Scroll View e não senão ele contaria como margem praticamente. Beleza, e o que eu vou fazer aqui é adicionar um padding abaixo, porque a gente tem esse botão. E por que eu vou adicionar esse padding abaixo? Porque se eu tiver mais texto aqui, né, hoje a gente tem pouco, mas se eu botar mais texto, ele vai ficar embaixo do botão, ó, e eu não vou conseguir dar scroll para cima, o texto sempre vai ficar embaixo do botão. Então aqui eu vou botar um padding bottom de maior, vou botar uns 70 pixels. Vamos salvar isso aqui, que tem que ser o tamanho do botão, na verdade que é 54, mais um tanto para ficar um pouco fora. Então, agora eu conseguiria dar scroll, consigo. Agora a gente tem esse scroll indicator aqui do lado, que ele está pegando o container todo aqui dentro. Eu não acho que eu quero isso, então eu posso passar aqui um shows vertical scroll indicator, e eu passo como false, e ele simplesmente vai remover o scroll. Beleza, tá bem legal aqui os nossos termos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou precisar provavelmente um título. Então eu vou botar aqui title, isso aqui eu vou chamar de código de conduta. Vou importar esse title aqui de dentro, deixa eu tirar as exportações que eu não estou usando. E aqui eu vou ter então export const title styled text, beleza? Aqui no title eu vou dar simplesmente font size 20 pixels, color FFF, font weight bold e margem bottom 30 pixels. Deixa eu dar uma olhada como vai ficar, código de conduta. Para ficar um pouquinho mais no estilo do evento, eu vou botar também aqui um ladder spacing, beleza? E vou dar um text transform uppercase e eu vou diminuir um pouquinho a fonte do texto, vou deixar 18 mesmo. Só para ficar... beleza, agora já ficou mais o estilo do evento mesmo. Vou aumentar um pouquinho esse font size aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Não, vou deixar 26 mesmo. Beleza, eu acho que assim por enquanto tá tranquilo. Claro que ainda tá muito texto aqui, depois eu vou tentar pedir pro time de design gerar umas imagens para ficar um pouco mais bonito, mas a página em si, ela tá finalizada, né? Então o usuário não consegue sair dessa página até ele aceitar os termos. Beleza. Depois eu dou uma melhorada aqui na questão do texto em si, mas eu acho que pro vídeo de hoje eu acho que já tá bem legal. Então agora eu vou fazer com que quando ele clicar nesse aceita os termos aqui, a gente vai chamar lá a nossa API, que está dentro de /services/API. E aqui eu vou simplesmente async, vou dar um await API.post accept regulation. Eu não preciso enviar nada, porque ele já vai saber qual que é o usuário logado. E aqui, depois de ele finalizar, eu vou navegar ele para a próxima página. Então eu vou pegar o navigation aqui dentro e vou dar um navigation.navigate para o nosso app routes, beleza? Mas eu vou precisar também avisar que ele aceitou o regulamento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou importar
o use dispatch de dentro do Redux, do React Redux, na verdade. E eu vou importar também, deixa eu passar isso aqui para baixo. Eu vou importar uma nova action que eu vou criar de dentro de store/modules/auth/actions. Então, a gente vai criar aqui uma action chamada accept regulation. Beleza? Essa accept regulation aqui, ela vai só ter um type. E eu vou criar esse types aqui dentro. Accept regulation. Cadê minhas actions? Aqui. Types.accept regulation. O payload não precisa. Nem precisa enviar o payload quando não tem nada. E aqui no reducer, eu vou fazer o seguinte. Quando eu tiver uma action do tipo accept regulation, eu vou trocar aqui de accepted regulation de false para true. Simples assim. Vou salvar isso aqui agora e eu preciso disparar aqui de dentro do nosso componente. Por isso que eu vou usar o use dispatch. É igual a use dispatch. E aqui depois da action ter finalizado, eu vou dar um dispatch accept regulation. Beleza? Simples assim. Eu poderia fazer a navegação pelo Saga, né? Como sendo um side effect. Mas aqui por enquanto não tem problema. A página é bem simples. Deixa eu importar essa action accept regulation. Acho que assim tá tranquilo agora. Beleza? Vamos testar agora. Está funcionando. Vou salvar. Volto aqui no nosso app. Vou dar um aceito os termos. Show. A gente foi navegado aqui para a rota dashboard. E agora, no meu banco de dados, tem que estar true. Beleza, tá true. Se eu dou um F5 agora, ele tem que cair aqui, não mais na página de regulamento. E caiu no regulamento de novo. Então, vamos entender o que aconteceu. Dispatch, accept regulation. O accept regulation foi disparado com types accept regulation. E o meu reducer está ouvindo aqui o accept regulation e ele faz esse accepted regulation passar como sendo true. Beleza, deixa eu fazer o seguinte. Lá no meu index eu tenho o console log ainda. Então, aqui no RHXP, se eu dou um F5 aqui, ele está vindo como true e true. Então, ele deveria ir direto para o app routes. Então, aqui no meu routes, provavelmente a rota não está certa. Se ele está logado e ele aceitou regulation, vai para app routes. Por que não está dando certo isso? Ele está indo aqui para o regulation review. Eu não estou com o debugger configurado, por isso eu vou ter que fazer o console log na munheca. Mas como é que está vindo essa informação aqui dentro? Console.log accepted regulation. Undefined. Eu não enviei aqui dentro. Aí, provavelmente você já deve ter percebido, né? Mas isso acontece. Então agora deixa eu tirar esses console logs que eu coloquei e agora deve estar na página dashboard. Show. Fechou. Se eu deslogar da aplicação agora e logar de novo, ele deve ir direto para o nosso dashboard e não para a página de código de conduta. Show. Perfeito, cara. Agora vamos fazer um último teste. Eu vou deslogar, vou trocar aqui para false, vou salvar e se eu logar agora, ele deve ir para nosso regulamento. Show. Se eu aceitar, vai para o dashboard e troca aqui para true. Show. Acho que a gente finalizou, né? A gente já tem aí o nosso regulamento. A gente já tem aqui a nossa troca de sessões que eu fiz também. Ficou bem legal. E agora a gente finalizou aí duas features do nosso app mobile. Uma feature mais visual, que é a questão do avatar dos usuários.
né, para carregar de uma forma mais rápida, e outra que foi a feature aí para a gente fazer a parte do código de conduta e regulamento do evento que a gente vai precisar. Então essas duas features aí ficaram bem legais, a gente terminou elas nesse vídeo, e eu já vou logo partir para a criação do próximo vídeo, que é a gente fazer o perfil do usuário. Então aqui nesse perfil do usuário é legal porque eu vou fazer a parte de alterar o avatar do usuário, provavelmente. Vou ver certinho isso. E ele vai poder usar câmera e tudo mais, vai ficar bem legal. E aqui nos workshops eu vou também depois fazer a parte de inscrição no evento. Então eu tenho aqui mais ou menos os próximos vídeos que a gente vai ter aí. Então, que é essa parte da intro que eu gravei hoje, página de perfil, a inscrição no app. Então vai ter tanto a parte de inscrição, remover a inscrição, e também eu quero botar a parte de mostrar os workshops que já estão lotados, né? Então não vou deixar ele se inscrever em workshops que estão lotados. Eu quero botar a parte de notificações push dentro do aplicativo aqui, e a parte de updates over the air, né? Que são updates com code push, basicamente updates que a gente não precisa passar pelas lojas. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas eu acho que pro vídeo de hoje foi bem legal. Se você quer deixar alguma sugestão aí pro app para eu fazer, quem sabe até semana que vem, ainda dá tempo, porque esse vídeo sai essa semana mesmo, deixa aí embaixo as sugestões, com certeza eu vou levar em conta. Claro que ainda tem mais algumas coisas pra gente fazer, por exemplo, no back-end eu quero fazer também a parte de ACL, de autorização, porque hoje qualquer usuário consegue fazer qualquer alteração, né, chamar qualquer rota lá dentro do back-end, mas com certeza eu vou criar usuários do tipo admin, usuários do tipo instrutor, usuários do tipo usuário mesmo, e eu vou provavelmente gravar isso também em vídeo. Então, bora lá!